todas e conhece o coração dela, Pai querido. Então eu te peço, esconde ela no teu esconderijo, Senhor. Livra, Senhor, de toda palavra contrária, de tudo aquilo que não for proveniente de ti, Pai querido. Não deixe, Pai, nenhuma seta alcançá-la, Pai querido. Protege ela no dia a dia, a família, Pai. E continue, Senhor, cada vez mais falando com ela, para que ela possa, Senhor, trazer a palavra, a sua palavra para nós, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que delícia poder adorar o Senhor livremente, glorificar o nome desse Deus poderoso que nós cantamos aqui e declaramos o nome dele sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e nós cremos naquilo que Deus já está movendo em nosso meio. Mas eu quero te convidar, ainda nesse espírito de adoração, nessa atmosfera de glória, da paz do Senhor descendo sobre nós, do alívio, do descanso que foi ministrado aqui aos nossos corações, a você ouvir essa canção enquanto o tema dessa noite vai sendo projetado. Amém? Vamos adorar mais um pouquinho, aí mesmo sentadinho no seu lugar. Tu és Jesus. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Sim, Jesus. Me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca, nunca desisti. És o meu alívio. Sim, Jesus, tu és o nosso alívio, Pai. Pra prosseguir, tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Deixa o Espírito Santo te tocar. E fica aqui comigo. Chore na presença de Deus. E não sai mais. És o meu alívio. Nós precisamos desse alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo. Se eu não desisti é porque você sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho. Tu és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Sim, Jesus é o alívio. Sim, Jesus é a medida de alívio que eu e você precisamos todos os dias. É o tema dessa noite. Ele é o alívio em todas as horas. E nós estamos, queridos amados, nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro já está quase chegando ao fim do ano. E eu creio que todos aqui, sem exceção, bate aquele cansaço. Poxa, o fim do ano já está chegando. E esse cansaço misturado com uma preocupação. Uma preocupação de muitas coisas que talvez você não conseguiu vencer ainda. E talvez você esteja precisando
de alívio, assim como eu estou. És o meu alívio, Senhor. Nós olhamos para as pessoas, para a humanidade, e cada um quer aliviar as suas preocupações, suas tensões, a seu modo, a sua maneira. E quando nós olhamos para a humanidade caída, o que a gente vê? As pessoas querendo ter um alívio no sexo irresponsável, no sexo livre, nas drogas, para a fuga, na noite, nas baladas da vida, nas jogatinas. Eu quero um alívio, vou para os jogos, nas compras no shopping, aquela compulsividade na comida, nos calmantes, nas viagens uma atrás da outra, porque eu quero um alívio. E muitos procurando esse alívio no abismo do mundo. E o mundo quer nos tragar. Isso é ilusório. É um anestésico. Que parece que o alívio só vem na hora, mas na verdade não alivia. Pelo contrário, engana, aprisiona, pesa. Muitos estão procurando entretenimento como paliativos destrutivos para a sua vida. Mas nessa noite, lembrando do que o pastor falou no domingo passado, que Jesus veio 100% homem, 100% Deus. Jesus também passava por pressões como nós, homens e mulheres. Como homem, ele sentia as pressões, ele sentia o agito da multidão pressionando ele. Ele sentiu o agito das cobranças das pessoas, das relações sociais. E eu tenho certeza que você também sente essas pressões. Nós somos pressionados. Mas como Jesus fazia, como 100% homem e 100% Deus, ele procurava os lugares de quietude para ter o alívio do Pai. E ali naquele tempo com Deus Pai, ele buscava a entregar a sua alma e saía de lá aliviado. E ele saía de lá aliviado para quê? Para aliviar pessoas, a minha e a sua vida. Ele recebia um alívio do céu e saía distribuindo esse alívio para todos que ele encontrava. Então, nessa noite, eu quero te convidar, você a abrir o teu coração, porque o verdadeiro aliviador das nossas cargas, dos nossos pesos, está aqui nessa noite. Ele quer fazer uma obra dentro de nós. Ele quer trazer um renovo tão especial e tão grande, de dentro para fora. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus 11, 28... 29, eu vou pedir a projeção na Almeida Revista Corrigida, na ARC, mas você pode ler na sua, sem problema. Nós vamos ler a palavra aqui, o verdadeiro aliviador, trazendo alívio para o nosso coração. E que essa palavra, ela penetre. Onde precisa agir nessa noite? A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, Jesus dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, em algumas versões sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está falando do ensino dele, do evangelho, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Pai, paira sobre nós a tua voz, a tua presença e a tua palavra. Eu sei, Pai, que tem pessoas que chegaram como eu cheguei aqui nessa noite, precisando de um alívio. Essa palavra, Pai, venha curar as áreas que nós precisamos nessa noite. Um alívio celestial que nos toca, que nos levanta, que nos impulsiona a prosseguir. Tu és o alívio que me leva a prosseguir a cada dia, Senhor. Fala conosco, Senhor. Repreende a distração, a divagação de mente. Traz o nosso coração e a nossa mente fincadas no teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Jesus está dizendo aqui para mim e para você: vinde a mim. Essa é uma ótima notícia, porque nós temos um lugar especial para receber o alívio. Quando nós não estamos suportando mais, é só nele
É nele que nós encontramos essa paz que precisamos, essa fonte inesgotável de descanso. Ele mesmo prometeu aqui na palavra dele. Aí ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim, porque nessa noite estamos aprendendo dele. Na noite de domingo anterior estávamos aprendendo dele. E a cada culto, a cada devocional estamos aprendendo da palavra do Senhor. E ele diz: aprendei de mim, porque o ensino de Jesus, o evangelho de Jesus, aquilo que Jesus traz como essência de vida para mim e para você, estanca os sangramentos que nós precisamos. Sabe aquela ferida que não fecha? O evangelho de Jesus vem fechar. A cura na alma que nós precisamos vem através do evangelho, Jeová Rafá. E ele vem tirando todo o peso que nos liberta. O ensino de Jesus não traz aprisionamento. A lei dos homens é que traz aprisionamento. O ensino de Jesus traz leveza para nós. Ele mesmo se encarrega de fazer essa troca. Ele diz: todos vós, todos vocês, cansados, tristes, sobrecarregados, talvez usados, explorados em alguma situação, talvez desanimados. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. Ele diz: venham a mim, todos vós que está se sentindo exatamente dessa forma. Eu estou me sentindo muito sobrecarregado. Vai até Ele. Ele está chamando nessa noite, há um convite da graça. Se entregue a essa fonte de renovo, essa fonte que nos cura, essa fonte que livra dos desgastes da alma, porque a nossa alma sofre muito impacto com as coisas ruins que acontecem ao nosso redor. A nossa alma sofre muito desgaste por causa das relações que nós mantemos com pessoas que muitas vezes nos prejudicam na caminhada e começam a pesar em nós. Mas o aliviador está dizendo nessa noite: venham a mim, vós que estáis aí desgastados de alma, talvez no seu trabalho, em alguma situação, talvez até você queira resolver algum problema que surgiu exatamente agora, em setembro, quase no final do ano, e um problema totalmente contrário, algo que você não estava esperando, que apareceu assim, e você está tentando resolver do teu jeito, com a tua força, nos seus métodos, e isso está produzindo um cansaço, uma sobrecarga muito grande. Talvez você esteja querendo resolver da sua forma, ou talvez abrir mão, não quer mais lutar por aquilo. Eu cansei, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu estou esgotada, eu quero abrir mão dessa situação. Deus está falando nessa noite. Tem gente querendo abrir mão de coisas que não é para abrir, por cansaço, por pressão, por estresse. E muitos têm dito assim: eu não vou mais. Eu não vou mais fazer do jeito que eu estava fazendo, eu não vou mais ajudar essa pessoa como eu estava ajudando. Eu não vou mais aconselhar, porque o aconselho não acontece nada na vida daquela pessoa. Eu não vou mais trabalhar como eu estou trabalhando. Só eu que estou trabalhando. Não, eu não vou mais trabalhar dessa forma. Talvez você entrou aqui nessa noite. Eu não vou mais chamar meu esposo, ou meu parente, meu filho, para ir para a igreja comigo. Não, eu não vou mais. Eu estou cansada. Não, não vou. Não quero fazer mais, não quero falar mais, não quero procurar mais, não quero estudar mais, estou cansado. Hoje atendi uma moça, uma mulher, e ela disse exatamente isso, veio confirmar a palavra dessa noite. Atendi ela perto da hora do almoço, e ela estava com uma situação com a filha, uma situação muito difícil, e ela disse exatamente isso: eu não vou mais, como mãe, eu não vou mais falar, eu não vou mais chamar a atenção dela, porque ela está me desgastando de uma forma. E foi exatamente o que Deus estava me ministrando aqui para a palavra. E Jesus disse para o nosso não vou mais, eu não vou mais fazer, eu não vou mais procurar, eu não vou mais porque eu não quero, estou cansado, estou sobrecarregado, estou oprimido, estou desgastado, estou sendo explorado nessa situação. Jesus diz para você: vinde a mim, aprendei de mim. E se Jesus não fosse mais por mim e por você? Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo aqui nessa noite: venham a mim, se entregue a Jesus, porque Ele é a fonte de alívio que eu e você precisamos, e é na medida justa, na medida certa. Nessa noite Ele está falando comigo e com você: expõe a tua alma ao Senhor do alívio, ao Senhor que tira todo esse peso. É nessa noite, é essa palavra, é nesse mover. E eu quero te convidar,
você entrar comigo num cenário lindo, onde a fonte de alívio, Jesus estava lá, ó. A fonte estava jorrando. Vamos lá em Mateus 4, abra comigo, Mateus 4, nós vamos ler os versículos 23 e 24, mas eu quero que você entre nesse filme comigo, é um filme. Entra nessa cena. Olha o que diz a palavra, Mateus 4, 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, tinha andado bastante, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele os curava. Imagina Jesus, toda essa gente em volta dele, e no 25, e seguiu uma grande multidão. Vem comigo para essa cena. Jesus está ali percorrendo todo aquele espaço, muita gente doente, muita gente oprimida, muita gente cansada, mas eles foram onde? Até ele. Foram até Jesus. E quando iam até Jesus, a palavra diz que ele atendeu a todos e curou a todos. E ali do lado dele tinha gente que, se você for olhar aqui a situação, vários tipos de enfermidade. Devia ter gente ali gritando de dor, urrando de dor. Os lunáticos, sabe o que são os lunáticos? Loucos, que enlouqueceram por causa das relações sociais. E Jesus ali ouvindo os paralíticos, que queriam andar e não conseguiam. Então pensa nessa cena, e a multidão comprimindo Jesus, Jesus ali, e a fonte jorrando, e ele aliviando gente, e ele curando todo mundo, e as pessoas saindo de lá, da presença dele, 1000 vezes melhor do que chegou. E é assim comigo e com você. Todas as vezes que nós vamos até ele, a fonte de alívio. E eu chorei muito com esse texto. Eu comecei a imaginar Jesus ali, essas pessoas, eu chorei lendo esses versículos, onde eu imaginava Jesus cercado de tanta gente, assim como eu e você, que quer que ele resolva o nosso problema, e ele resolve, glória a Deus por isso. Ele escuta as nossas dores, no meio de uma multidão ele conseguia ouvir os ais de cada um ali, até quem era mudo não podia falar, ele lia o que? O coração, os pensamentos. Às vezes nós estamos assim, sem força para falar. Mas Jesus está aqui nessa noite. E ele está fazendo uma obra, como fez neste lugar, como fez nessa terra, onde tinha tanta gente precisando de um alívio. Gente gritando, gente esgotada, gente gemendo. E tinha gente até lá no meio dizendo assim, eu não vou mais atrás de médico, eu não vou mais fazer exame, eu não aguento mais essa dor, eu não vou mais. Por causa das dores externas e das dores internas. E às vezes a gente também fica assim. Por causa das dores internas e das dores externas, a gente diz, eu não vou mais fazer. Mas todos, indo até ele, foram presenteados com o alívio do céu. Todos que foram até ele, tiveram as vidas aliviadas. E ele continua aliviando. Ele continua aliviando agora o nosso coração. E ele está dizendo para mim e para você, eu te concedo alívio, filha, filho. Eu te concedo alívio que nada nesse mundo pode te conceder, mas eu te concedo. Jesus simplesmente aliviava. Ele aliviava. Está aliviando. Vai continuar aliviando. Ele disse na palavra dele, eu vos aliviarei. Ele não falou que pessoas vão te aliviar. Ele disse, eu vos aliviarei. A minha mensagem, o meu ensino, a minha presença. Aliviava pessoas, vidas. Tirava o peso das dores, das inquietações, como a gente anda inquieto com tanta coisa, né? Com as notícias, as injustiças. Ele também alivia das injustiças. No final de Apocalipse, quem ganha é Deus, não é Satanás. Quem ganha é Jesus. Dos pensamentos doentios, quantos pensamentos querem roubar o lugar da adoração? Ele alivia pensamentos confusos. Sempre. Sempre, em todas as horas, nós vamos precisar de alívio. Grava isso no teu coração. Sempre, sempre. Por isso que ele é o alívio de todas as horas. É na hora do luto, porque, gente, ninguém está livre disso. É Jesus que está lá com a gente, aliviando. Na hora do luto. É na hora da traição.
É na hora de um golpe que recebemos de uma pessoa que amamos ou que confiávamos. Jesus vai estar ali aliviando, segurando a nossa mão. Em relacionamentos quebrados, em coisas tão tristes que acontecem na vida da gente. Jesus vai estar lá. Ele vai estar também nos momentos felizes. Mas nos momentos felizes a gente não precisa de alívio, né? Que hora que a gente precisa de alívio? Quando nós estamos na pressão, nas decepções, naquilo que não está dando certo, nas derrotas mesmo. E essa é a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é essa. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos dores, teremos lutas, mas temos o alívio do Senhor. Mas no céu, onde não há choro, e Ele secará dos nossos olhos toda lágrima, é lá que acaba o sofrimento. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entender que Ele sempre é o alívio de todas as horas, e eu tenho uma fonte que eu posso ir lá, e essa fonte não para de jorrar. Esse rio vem sobre nós, vem purificando, vem passando esse rio de alívio, de cura. Qual área você está precisando hoje levar até Ele? Você precisa desse alívio. Você sabe aquilo que está te comprimindo. Você sabe aquilo que está te deixando compacto na situação. Você sabe o que é. Ele está dizendo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Olha que coisa linda. Vinde a mim. Livre acesso, livre abraço, livres braços para nos envolver. Vinde, leve até Ele o seu eu não vou mais convidar, eu não vou mais falar, eu não vou mais procurar. Leve até Ele nessa noite. Ele já está derramando esse alívio. O ministério de Jesus, meus amados, é conceder alívio, porque Ele ama a nossa vida. Jesus quer aliviar as nossas cargas mais pesadas, as cargas diárias mesmo, aquelas do dia a dia. Ele diz que Ele é. Nós estamos na série Ele é o alívio. Eu vos aliviarei. E o que é o alívio? O que é essa palavra? Isso é profético sobre nós nessa noite. Você receba aí no teu coração. O alívio é a diminuição da carga. Está pesado aí? Jesus vai aliviar, em nome de Jesus, essa carga vai diminuir. É a diminuição das fadigas, aquelas que a gente não está aguentando mais, até mesmo de nós mesmos, porque a gente se auto se cobra. Às vezes não é outro que está te cobrando, é você mesmo que está se cobrando. Então, essa autocobrança, Ele também quer diminuir na sua vida. Ele é o alívio que nós precisamos, das dores, tanto externas quanto internas. Ele é o alívio do sofrimento. Quando nós estamos em perigo, passando por um sufoco muito grande, é tão bom, né, quando aparece alguém para nos salvar. Um assalto, um aprisionamento por alguém, algo terrível. Quando aparece alguém para nos salvar, dá aquela sensação, ai, que alívio. Como é aliviante tomar água. Quando você está com muita sede, olha que sensação gostosa. Você está com aquela sede, aquele calor, você andou muito, está cansado, aí você chega, pega aquela água fresquinha. Que alívio, meu Deus. Encontrar algo que você perdeu. Quando você perde algo de muito valor, aquilo te causa uma inquietação tão grande. E quando você acha aquele alívio de alma, olha que coisa gostosa. Um sapato apertado que você andou o dia inteiro. E eu estava assim domingo aqui no culto, viu? Que arrependimento. Vim com um sapatinho, Jesus amado. Cheguei com dor no pé em casa, né, pastor? Mancando. É um alívio tão grande. É um alívio tão gostoso quando você recebe a notícia de que um familiar desaparecido foi encontrado bem, com saúde. Você está com dor, você toma um remedinho, recebe alívio. Está sobrecarregado demais com algo, recebe uma ajuda. Alguém vem, te estende a mão, que alívio. Quantas vezes, né? O pneu do carro fura num lugar que você precisa de ajuda, aparece, principalmente as mulheres, né, que sofrem mais com isso. Aparece alguém, você recebe esse socorro, alívio. Erramos feio com alguém. Quando nós erramos, a gente sabe que errou, mas aquela pessoa olha para nós e fala assim, eu te perdoo. Eu não me lembro mais de nada disso que você falou ou fez. Esquece isso. Isso traz um alívio de alma. Quando você tem um resultado ruim, um diagnóstico,
ou mesmo um tratamento de uma doença agressiva como o câncer. E você tem que voltar para fazer novos exames. E o médico diz assim para você, ó, sumiu, não tem mais nada, está livre. Essa enfermidade desapareceu, você está totalmente curado. Olha que alívio. Vai começar um trabalho novo, está inseguro, está com medo. Chega lá, não conhece ninguém, mas aparece uma boa alma ali, um alívio do Senhor para a tua vida. E te ensina o trabalho, te ajuda, te acolhe. Você está chorando, desesperado por algo, você não sabe como agir. E Deus coloca uma pessoa para te dar uma palavra, para te dar um abraço. É um alívio de Deus que está nos curando, nos aconchegando. Jesus diz diariamente para mim e para você, vinde a mim porque eu vos aliviarei. Ele é especialista em devolver sorrisos de volta. Quantas vezes você estava alegre por uma situação e o inimigo veio agir e roubou o teu sorriso, porque ele gosta de fazer isso. Ele gosta de arrancar o nosso sorriso e jogar no lixo. Aí Jesus vem com o alívio dele, com a palavra dele que nos salva, que nos cura, que nos liberta e devolve o sorriso de volta. Jesus é especialista em diminuir os nossos pesos. Lá na cruz, ele levou todo o peso que ele tinha que levar da humanidade, o meu peso de pecado, o seu peso, o nosso peso, o peso da humanidade. Ele levou, para que nós hoje estivéssemos livres. Jesus retira os excessos que carregamos. Ele olha para nós e diz, ele não vai aguentar esse peso, então eu vou aliviar. E ele manda a mão dele de socorro, ele arranca as dores, ele escreve novos capítulos mais leves para nós. Aleluia! Ele é especialista em nos aliviar. Em todos os momentos, não são alguns momentos, são em todos. Todas as situações, em todo o tempo. És o meu alívio. Nós cantamos aqui, a Isa ministrou essa canção. És o meu alívio. És o meu alívio. Entrega a Ele nessa noite. É noite de entrega. Entrega o teu eu não vou mais, porque eu estou cansado, porque eu cansei mesmo, porque eu desgastei, porque está pesado para mim, está sobrecarregado. Entrega isso para ela, para ele. Eu não vou mais. Entrega para o Senhor. Faz essa entrega no altar. E sabe um lugar maravilhoso para você fazer essa entrega? No peito de Jesus. Por que João era o apóstolo que reclinava a cabeça no peito de Jesus? Por quê? Porque era um lugar de alívio para ele. Ele também passava por pressões, mesmo caminhando com Jesus. Mas ali no contato com Jesus, ele sentia o peito de Jesus, ele colocava a cabeça ali e recebia o alívio que ele precisava. Então nessa noite, curva a sua cabeça um instante, mas procura esse lugar do peito de Jesus. Procura esse lugar com a sua mente, com a sua alma. Jesus está chamando. Fique nesse lugar com os teus olhos fechados. Jesus está chamando ao alívio. Assim como ele fez com João. João procurou esse lugar de aconchego. Aconchego no peito de Jesus. Fica um pouquinho aí no peito de Jesus nessa noite. Conta para Ele. Vai até Ele e fala, Senhor, eu estou aqui em Tua presença, porque Tu és o meu alívio. Tu és o meu alívio. Tu és o meu alívio, Senhor. Fica um pouco nesse lugar. Receba o alívio do céu. Fica nesse lugar. Para um pouquinho no peito de Jesus. Ele diz, vinde a mim, filhinho. Vinde a mim, filhinha. Vinde. Vai pensando nesse lugar. Jesus está acariciando cabeças nessa noite aqui. Jesus está beijando faces de pessoas aqui. Oh Senhor, Tu és lindo. Tu és o meu alívio. Eu confio em Ti, Senhor. Sim, Jesus. Tá tão complicado, Pai. Tá sim, Senhor. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Oh, aleluia,
Jesus. Venha nos curando, Senhor. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Fica, Senhor. Quero ouvir as batidas do teu coração, E Senhor. não sai mais. És o meu alívio. Sim, tu és, Tudo Jesus. que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, Tu és que o eu motivo, tenho pra Senhor. avançar. És o meu alívio, a força e o Derrama a ânimo tua que eu graça, Pai. necessito pra prosseguir. Abraça pessoas, Espírito Se eu não Santo. desistir, o motivo é porque Cura, sempre Senhor. esteve aqui. Alivia. Os piores momentos, Alivia dizendo dos que pensamentos. nunca desiste de mim. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos Oh, os dias Jesus. pra eu não parar. Sim, Senhor. Tu és o motivo. Sua mão me impulsiona, Senhor. Jesus. Você olha para setembro com a sua cabeça curvada. Você vê o ano chegando ao fim. Há coisas que ainda você não conseguiu realizar. Ainda. E tem muita gente cansada, muita gente preocupada, ansiosa, muitos corações sobrecarregados. O país numa instabilidade, numa injustiça, finanças abaladas, aluguel subiu, olha as preocupações. Pessoas que vão se casar, preocupadas também no passo de fé, vestibular chegando, outras em tratamento médico, o desemprego bateu a porta, crises emocionais pela idade. Quanto mais a idade avança, mais a crise quer tomar conta. Mudança de casa, outros querendo mudar de emprego, outros entregando currículo atrás de currículo, mas está cansado. Decisões importantes que você precisa tomar ainda este ano. No trabalho, pressão, metas, cobranças. Tem que apresentar resultado. Filhos adolescentes preocupando, filhos jovens. Vem para o altar nessa noite. Traz a tua preocupação, traz a sua sobrecarga aqui no altar, porque você vai deixar aqui nessa noite. Enquanto a Isa ministra, saia do seu lugar e venha. Eu vou pedir para o pastor ungir todos que estiverem aqui. Ungir, tá, pastor? Todas as pessoas que estão precisando desse alívio de Jesus, o alívio de todas as horas. Você vai receber uma unção sobre a tua mão, sobre a tua cabeça. E essa unção é do alívio, do renovo. E você vai deixar aqui no altar. Jesus está dizendo, para você deixar aqui. Ele diz, vinde, porque eu vos aliviarei. Só Ele pode te aliviar. Só Ele. Entrega a tua preocupação. Entrega a sobrecarga. Entrega esse cansaço que está tomando conta da tua vida. Tem gente que está se sentindo esgotada, porque está lutando. Uma batalha que Deus não te chamou para lutar. É Ele quem luta por você. O Senhor está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus nessa batalha. Só continua me adorando, indo até a fonte de alívio. Aquieta o teu coração. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu vos aliviarei. E depois que você for ungido, você pode retornar para o seu lugar, mas você vai deixar aquilo que está te sobrecarregando, aquilo que está te causando esse esgotamento, aqui no altar, aos pés da cruz, em nome de Jesus. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus.